E aí, você já tomou uma advertência? Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre uma medida que é temida por muitos e por outras pessoas não está nem aí para a quantidade de advertência. Pode vir advertência que ele não está nem aí. Mas saiba que a advertência é um indício de algo muito mais grave que pode vir lá na frente. Bom, se você não me conhece, deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Thiago, sou advogado trabalhista e trago conteúdo de direito do trabalho aqui para o YouTube. Se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, já curta o vídeo, mas se você é a primeira vez que está andando por aqui, não conhece o tipo de vídeo, não conhece o assunto, espere até o final. Se gostar do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. 1, 2, 3, vai filhão! Existem vários motivos que podem justificar uma advertência. Então, vamos logo entender o que é uma advertência. A advertência é um tipo de punição que a empresa aplica ao funcionário com a medida de prevenir que algo mais grave aconteça, ou prevenir que essa conduta se repita novamente, permitindo que o empregado corrija aquela conduta para que não sejam tomadas medidas mais graves lá no futuro. Por isso, a advertência tem que ser tratada com seriedade e aplicada nos momentos corretos. Não é qualquer coisa que você pode aplicar uma advertência. A CLT, onde tem nossas leis trabalhistas, não prevê em nenhum artigo sobre a advertência e quando ela pode ser aplicada, mas a CLT prevê atitudes que podem ser consideradas como falta grave. Então, com base nessas atitudes, a gente pode ter um entendimento do que seriam os motivos para uma advertência. Os motivos para uma falta grave estão no artigo 482. Lá lista 13 motivos. Esses 13 motivos podem dar uma demissão por justa causa, mas eu vou falar os principais aqui. Ato de improbidade, que é quando o funcionário pratica uma falta grave quando ele é desonesto em alguma situação. Podemos falar também da embriaguez, se o funcionário chega embriagado no trabalho. Eu sei que para algumas pessoas, e até o entendimento também dos nossos tribunais trabalhistas, a embriaguez pode ser considerada doença. Mas tem uma diferença quando é doença e quando é realmente a pessoa só saiu, foi para a farra e chegou embriagada no serviço. Também é passível de uma advertência. Outro motivo é a violação dos segredos da empresa, quando o funcionário fala segredos da empresa para um concorrente. Ou então para qualquer pessoa, segredos esses que devem ser guardados a sete chaves, se o funcionário assinou o termo de confidencialidade. Indisciplina ou subordinação, se o funcionário pratica alguma dessas atitudes, não precisa nem explicar muito. Ou então abandono de emprego, quando o funcionário deixa de ir para trabalhar 30 dias sem nenhuma justificativa. Também pode dar motivo de uma advertência. Bom, e como devem ser aplicadas essas advertências? Antes da empresa aplicar essas advertências, devem ser analisadas 3 critérios. O primeiro é a atualidade. A advertência tem que ser aplicada assim que a conduta que for considerada grave acontecer. A empresa não pode simplesmente, depois de um mês, aplicar a advertência. Tem que ser na hora. Depois de 30 dias já é considerado um perdão. Já é considerado que a empresa perdoou o empregado por aquela atitude. O segundo é a unicidade, quer dizer o quê? Que essa atitude tem que ser aplicada uma vez a advertência. Por exemplo, o funcionário faltou no serviço, ele vive faltando, ele tem esse costume de faltar e não justificar. A empresa aplica essa advertência pelas essas faltas. Aí o funcionário volta a faltar de novo, a empresa de novo aplica a advertência. O funcionário volta a faltar de novo a advertência. A advertência tem que ser uma para cada ato. A empresa não pode aplicar várias advertências para o mesmo ato. Se o funcionário tem esse costume de aplicar esse ato e desconsiderar a advertência, as punições têm que ser mais graves do que a advertência. Então, se isso acontecer e a empresa sempre aplicar a advertência, essas advertências podem ser desconsideradas. O terceiro e último é a proporcionalidade. A empresa tem que analisar a atitude do funcionário e punir de acordo com a gravidade dela. Vou dar outro exemplo aqui, eu gosto sempre de trabalhar com exemplo. O funcionário faltou no serviço e o funcionário chegou embriagado. São duas atitudes diferentes. Com certeza, se ele chegou embriagado, é mais grave do que ele faltar no serviço. Porque pode ser que tenha acontecido algo grave e o funcionário não pôde ir por conta disso. Então são duas atitudes diferentes e elas não podem ser penalizadas igual. Então, esse funcionário que faltou no serviço e não conseguiu justificar, ele pode ser aplicado uma advertência verbal. Na próxima vez vai ser uma advertência escrita. E esse outro, que praticou algo mais grave, tem que ser uma advertência escrita. Não pode ser verbal, porque essa atitude foi mais grave que essa. Já que eu cheguei nesse tema, vamos falar do tipo de punição. A gente falou da advertência verbal, que é essa, que é quando antes da advertência por escrito, onde a empresa tem que ter uma conversa com o funcionário, falar dessas atitudes que aconteceram, que ela está avisando que na próxima vez que acontecer vai ser uma advertência escrita, mas tem que ser algo que proteja também a intimidade do funcionário, não pode ser na frente de todo mundo.
Isso também não pode. Depois tem a advertência escrita, que a empresa também deve sentar com o funcionário, explicar o motivo da advertência, mostrar a advertência para ele e pedir assinatura. Ah, mas ele é obrigado a assinar a advertência? Te falo já já, pera. Depois da advertência escrita tem a suspensão. Como eu falei, a empresa não pode aplicar várias vezes a advertência pela mesma coisa. Se o funcionário volta a fazer aquilo ali, se ele volta a praticar aquela conduta que gerou a advertência, a punição tem que ser maior. Agora é a suspensão, vai ser suspensa por tal dias e vai ser realmente descontado do salário. E por último é a demissão por justa causa. Depois de tudo, e essa atitude não deu jeito, o funcionário não mudou, isso não conscientizou o funcionário em nenhum momento, é a demissão por justa causa. Por isso que esse tema gera muitos processos na Justiça do Trabalho. Porque às vezes, por uma conduta que o funcionário praticou pela primeira vez, a empresa demitiu ele já por justa causa. Essa atitude é desproporcional à conduta do empregado. Como é que o empregado faltou só um dia e já foi demitido por justa causa? Cadê os outros meios de punição? Cadê as advertências? Por isso que muitas vezes, quando acontece esses casos da empresa já demitiu o funcionário por justa causa, sem nenhum aviso, sem nenhum motivo, geralmente é porque tem algo contra realmente com o funcionário, é possível reverter a justa causa. Porque falta essa proporcionalidade. A punição não pode ser a mais grave logo no começo. Lógico que depende também da conduta do funcionário. Se for realmente uma conduta super grave, muito grave mesmo, o funcionário agrediu alguém, o funcionário fez algo muito grave, aí não precisa ter essa conversa toda não, pode demitir logo por justa causa. Mas se for algo mais simples, uma conduta que não precisava dessa proporcionalidade, dessa punição, aí tem que ser passado por essa escadazinha. Acertou, miserável! Bom, agora a gente vai falar sobre alguns motivos que podem gerar advertência. Atrasos podem gerar advertência, faltas injustificadas podem gerar advertência, comportamentos que sejam abusivos ou comportamentos que sejam constrangedores, que constranjam outros funcionários, podem também gerar advertência. Desrespeito a outros colegas de trabalho podem também gerar advertência. Para finalizar aqui o vídeo, eu disse que ia explicar um pouco se era obrigado ou não assinar a advertência. Então, você não é obrigado a assinar a advertência, mas o fato de você não assinar a advertência não desconsidera ela. A empresa pode pegar outras 2 testemunhas e assinar essa advertência por você. E do mesmo jeito essa advertência vai ser válida. Agora é importante que se essa advertência for injusta, você não concordar com aquilo ali que está na advertência, por algum fato que você não cometeu, ou alguma coisa que não seja verdade, você assine a advertência e coloque lá embaixo. Não concordo com os motivos. Para que caso você seja, Deus me livre, demitido por justa causa, você tenha provas de que você não concordou com aquilo ali que aconteceu. Bom, se a empresa te perseguiu e você foi injustiçado com tudo isso, com a advertência, com demissão por justa causa, saiba que você consegue sim reverter essa situação na Justiça do Trabalho. Realmente é preciso uma análise do seu caso com a ajuda de um bom advogado. Você tem que se consultar com um bom advogado para que ele venha ver a possibilidade da reversão desse tipo de demissão. Porque realmente eu sei que é muito ruim você sair e não receber nada. E realmente eu sei que existem muitos casos de injustiça que as empresas utilizam esse método de justa causa para punir os funcionários. Bom, se gostou do conteúdo, curta o vídeo, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima. Principalmente se o funcionário assinou o termo de segredo, né, de confidencialidade. Principalmente se o funcionário assinou aquele termo de confidencialidade. Se o funcionário assinou o termo de confidencialidade. Se o funcionário assinou o termo de confidencialidade. A gente também se embola as palavras aqui de vez em quando.